Olá, eu sou o Landerson Gomes e no vídeo de hoje nós vamos abordar as properties, dando continuidade aí ao curso Programação Orientada a Objetos com Delphi. Vamos lá, vamos para o vídeo. Uma property é utilizada para definir um atributo de um objeto, assim como um campo. Porém, enquanto um campo é utilizado apenas como um local de armazenamento cujo conteúdo pode ser examinado e alterado, uma property se associa a ações específicas para leitura ou modificação dos seus dados. As propriedades fornecem um controle sobre o acesso aos atributos de um objeto e permitem que os atributos sejam inclusive calculados. As propriedades elas são definidas por seus especificadores de acesso. Um especificador seria aí uma sequência entre read, write, stored, full e implements. Para fins didáticos, vamos nos ater apenas ao read e o write. Ok? Então, como seria a declaração de uma property? Você vai digitar property, o nome dessa propriedade, o tipo de dado dela e os seus especificadores. Agora nós precisamos entender como funcionam os especificadores. Vamos trabalhar aqui, seguindo essa primeira linha, com o read. E ali nós temos campo ou método, onde campo ou método é o nome de um campo ou de um método declarado na mesma classe que a propriedade, ou em uma classe ancestral. Mas vale lembrar que aí se aplicam as regras de escopo de visibilidade que já vimos em vídeos anteriores. Se campo ou método, no caso, for declarado na mesma classe, deve ocorrer antes da declaração da propriedade. Se for declarado em uma classe ancestral, deve ser visível do seu descendente, ou seja, não pode ser um campo ou método privado de uma classe ancestral declarada em uma unit diferente. Se campo ou método for um campo, ele deverá ser do mesmo tipo que a propriedade. Se for um read de um método ou um campo, ou seja, uma função de leitura, ele deve ser uma função sem parâmetros cujo tipo do resultado é o mesmo tipo da propriedade. Ou seja, essa função de leitura deve retornar o mesmo valor, o mesmo tipo de dado da propriedade. E se for um write, o campo ou método deve ser um procedimento que leva um único valor ou constante como parâmetro do mesmo tipo que a propriedade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o Delphi tentar exemplificar melhor um pouco essas declarações e acessos às propriedades das classes. Vamos lá. Vamos retomar aqui um exemplo do vídeo anterior, exatamente do ponto em que paramos, e vamos fazer aqui uma declaração de uma propriedade na seção public. Property, nome do tipo string, ponto e vírgula, Shift Ctrl C. Isso fará com que o class complete gere para nós o complemento dessa propriedade, gerando aí todo o seu esqueleto, vamos tratar assim. Então repare aqui, que ele gerou para nós a leitura dessa nossa propriedade, o especificador de leitura, ele está lendo diretamente do campo fnome e gerou um método também para o especificador de escrita, que é o setNome. E aí, repare que a procedure setNome recebe value, que é do mesmo tipo da propriedade. Vamos fazer aqui novamente uma propriedade, agora uma property, com o nome de telefone, do tipo string, ponto e vírgula, Shift Ctrl C para acionarmos o class complete, gerou também o nosso método setTelefone, para que tenhamos aí a possibilidade de manipular o valor do campo telefone. Então, conforme mencionado, as propriedades têm essa funcionalidade, permitindo assim que você tenha acesso aos campos
mas através de métodos específicos, como o setNome. A gente poderia fazer, por exemplo, como que ao invés de ler diretamente F telefone, a gente tem aqui um get telefone e aí vamos escrever esse get telefone result igual, e a gente passa aqui um telefone qualquer 011 ou seja, temos um caso em que a propriedade nome lê diretamente o conteúdo que está no campo fnome, e fnome, por sua vez, é manipulado pelo setNome, e temos uma outra usando uma função para ler o valor da propriedade telefone e uma função também para escrever o valor. Um outro ponto que a gente acaba tendo como benefício é a possibilidade de validar essa entrada de dados, formatar essa saída, enfim, como está fazendo esse acesso das propriedades e tendo funções associadas para a manipulação desse valor, fica muito mais fácil fazer esse tipo de manipulação com validações e formatações a seu critério. Então, aqui, por exemplo, no get telefone, poderíamos também estar passando campo telefone. Vamos aqui, ao invés de ler diretamente o nome, vamos usar uma função getNome. Result recebe vamos usar aqui a implementation usando a sysutils e vamos pegar aqui e fazer um uppercase de fnome. Na setNome, por exemplo, if value, que está sendo o valor passado como parâmetro, ponto, is empty, vamos botar isso numa negativa, ou seja, se não for vazio, eu passo para fnome o valor. Else, tirar o ponto e vírgula aqui, raise exception não pode ser vazio. Então repare que eu validei tudo isso dentro das próprias funções, dos próprios métodos, na própria classe. E aqui vale lembrar que gets e sets são métodos especiais para a manipulação das classes. Nós vamos falar sobre métodos mais à frente, mas já vamos fazer esse spoilerzinho aqui, ok? Então, se a gente for para a prática com essa nossa classe, vamos lá, vamos tentar aqui no form 1, vamos adicionar um edit no botão, vamos fazer o create, lpessoa ponto nome recebe edit ponto text show message
lpessoa.nome. Vamos conferir esse resultado. O Anderson, o que ele aplicou aqui? Ele validou que não é vazio e formatou de acordo com o que nós passamos na nossa classe através da função getNome para receber o uppercase. Então, pessoal, essas são as possibilidades que nós temos aí trabalhando com propriedades. Manipulação, validação, formatação, enfim, não é só o container para armazenar os dados do atributo, conforme nós vimos com os campos. As propriedades te dão muito mais flexibilidade para poder trabalhar na criação das suas classes. Então é isso, eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Deixe aí o seu joinha se você curtiu, compartilhe com seus amigos e eu vejo você num próximo vídeo. Até já!